Meditação sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versos 1 ao 9. A parábola do semeador. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, companheiros diários de vida devocional, de reflexão, de meditação na Palavra de Deus, uma vez mais vamos nos debruçar nas Sagradas Escrituras para ouvirmos a voz de Deus. Eu quero asseverar essa palavra, ouvirmos a Palavra de Deus, porque utilizaremos hoje a conhecida parábola do semeador, que fala de comunicação, da forma como ouvimos a Palavra de Deus. A parábola do semeador você já conhece, e o capítulo 13 de Mateus ele contém algumas das parábolas mais simples de Jesus, mas também as mais profundas de toda a Bíblia, não é mesmo? Jesus, que era um mestre da comunicação da sua visão, da visão do reino, dos ensinamentos, as histórias dele sempre ilustravam valores do reino dos céus. E nas suas parábolas, que era a forma como Jesus falava com a multidão, com o povo, as parábolas do reino, que traziam histórias paralelas, as quais foram entendidas por aqueles que os ouvidos estivessem não apenas em termos assim culturais, mas ligados aos ouvidos espirituais, o coração estivesse em sintonia com os propósitos do próprio Jesus ao se comunicar com eles. São histórias com uma profunda verdade embutida nelas, e elas falam da semeadura da palavra, da fala, da voz de Deus e da sua recepção por parte daqueles que a ouvem. Por isso eu digo que quando nós estamos meditando, estamos ouvindo a voz de Deus. E Jesus fala nessa parábola de alguns tipos de solos, corações, ouvidos, onde as palavras dele podem cair. Ele fala daquela que a semente, a palavra, a fala, a voz, a instrução, o ensinamento, a exortação, a correção, aquela que vai para junto do caminho e vem as aves e comem-na. Ele fala daquela que cai em pedregais e que são sufocadas, que não nascem, porque não tem terra suficiente naquele lugar. Fala também daquela que cai em um local onde se queima e se seca, porque veio o sol, molestou e não tinha raiz. Fala daquela que cai entre os espinhos, e os espinhos crescem e têm mais força do que essa palavra, essa voz, essa instrução, e a sufocam. E finalmente Jesus fala daquela que cai numa terra boa e deu muito fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Uma semente rendendo 100 vezes mais, 60 vezes mais, 30 vezes mais, porque caiu na terra boa. A pergunta para mim e para você nesse momento, para que possamos desvendar a parábola do semeador, é: qual tipo de ouvido, de audição você representa, você significa? Como você se apresenta? Que tipo de audiência é a sua? Você tem a habilidade de receber, entender e receber no seu coração, não só nos seus ouvidos, com um solo fértil, aquilo que Jesus fala, e assim frutificar, produzir, ter as curas, os discipulados, as mudanças, as transformações que você precisa? Ou então os seus ouvidos são como alguns desses solos que Jesus descreve, os que caem fora do lugar, sementes são desperdiçadas, aquelas que são como ouvidos, corações cheios de pedra, duros, onde a semente não vinga, não prospera, porque não tem terra aí, não tem um ambiente de modificação, ou aquelas que são secas pela sequidão que o sol produz e, portanto, não tem raiz, ou o seu coração, os seus ouvidos são espinhosos
E esses espinhos, essas feridas, essas ervas daninhas, elas são mais fortes até do que a palavra. Essas mentiras que sufocam verdades. Eu e você precisamos ter ouvidos, corações, como os que representam aquela terra boa da parábola, onde o fruto cai, encontra nutrição e rende e produz transformação. Meu irmão e minha irmã, busquemos isso do Senhor, ouvidos de ouvir, corações de carne, corações inclinados a obedecer, pessoas que ouvem buscando aprender e mudar de posturas, de vidas, de posicionamentos de verdade. Não ouvir para obter conhecimento, por curiosidade, para questionar, para buscar falhas naquilo que está sendo dito, com um olhar crítico, com um filtro desnecessário, até de incredulidade, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Precisamos ouvir com ouvidos e corações de terras boas, para que quando o semeador Jesus lançar as suas sementes, possamos dar muitos frutos. Frutos no caráter, no arrependimento, na mentalidade, na cultura, na visão, no olhar, na atitude, no temperamento, e em todas as áreas em que precisamos desses frutos para a vida eterna. Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão.